Olá, turminha! Hoje nós vamos aprender sobre o Teorema de Tales, tá? Então, Tales, ele era um filósofo grego, né? Matemático. E em uma de suas viagens, né? Ele foi desafiado a descobrir a altura da pirâmide de Quéops. Então, como é que ele conseguiu fazer isso aqui? Então, vamos lá. Nós temos aqui a altura da pirâmide a ser descoberta é o meu x, ok? E aí ele fez o quê? Colocou uma estaca de 1 metro, tá? Então, aí nessa estaca que ele fincou, ele observou a questão dos raios solares. Quando os raios solares batem, ele forma a sombra. Então, aqui ele mediu a sombra dessa estaca como 2 metros, tá? E a sombra da pirâmide como 293 metros. Esses 293 metros, se vocês repararem, não é toda a sombra, é porque ele pega uma parte ali da altura, né? A parte ali onde está perpendicular à altura, ela está dentro dessa pirâmide e ela pega o quê? Metade de uma aresta, tá? Então, pegando essa parte, né, da metade da aresta, mais, né, a sombra da pirâmide, são os 293 metros. Então, aqui, se vocês repararem, ele forma o quê? A questão do triângulo retângulo. Com isso, ele criou a questão da semelhança de triângulos, né? Então, vamos lá. Ele verificou o quê? A altura da pirâmide está para a sua sombra, assim como a altura da estaca está para a sombra da estaca. Então, como é que vamos fazer esse cálculo? Então, verifiquem aqui. A altura da pirâmide está para sua sombra, a altura da pirâmide está para a sombra da pirâmide, assim como a altura da estaca está para a sombra da estaca, tudo bem? Com base nisso, substituindo aqui com os valores que nós temos, x está para 293, assim como 1 está para 2. Se vocês separarem aqui, isso aqui vai cair nas grandezas, né? Que nós já trabalhamos, regrinhas de 3. Então, basta eu multiplicar aqui, ó. 2 vezes x e 1 vezes 293. Então, vai ficar assim, 2 vezes x igual a 293 vezes 1 metro, tudo bem? O 2 está multiplicando, passo dividindo, né? Porque eu tenho que isolar o valor de x para descobrir. E aí, eu tenho a questão do x, que é igual a 293 dividido por 2. E aqui, achando aqui, a altura da pirâmide igual a 146,5 metros. Logicamente, devido à questão de erosão e tudo mais, esse valor já não é mais o mesmo em relação à pirâmide, tá ok? Então, vamos lá para o próximo. Com isto, ele entrou com a teoria do quê? Do Teorema de Tales nos dias atuais. Então, vamos lá. Qual a importância do Teorema de Tales nos dias atuais? Nós temos aqui a questão de auxiliar no cálculo de distâncias inacessíveis, né? Então, distância de prédio, né? Você vai querer saber lá a distância, a altura do obelisco e tudo mais. Então, com isso, a gente utilizando. E ajuda também nas relações de semelhanças de triângulo. Como nós vimos ali, a gente forma a questão da semelhança de triângulos. Com isso, a gente consegue descobrir vários cálculos, fazer vários cálculos. Então, aí nós temos o teorema. Com isso, chegamos ao Teorema de Tales, que afirma que um feixe de retas paralelas determina em duas transversais quaisquer segmentos proporcionais. Desse modo, se temos duas retas paralelas cortadas por duas transversais, os segmentos formados por essa intersecção também são proporcionais. Então, nessa questão de proporcionalidade, nós temos aqui, tá? Segmentos de retas paralelas cortadas por duas transversais. Com isso, temos aí outros segmentos de retas que nós temos aqui AB, segmento AB, segmento BC, segmento A', B', segmento B', C'.
Então, através disso aqui, nós temos aí a questão da tese, né, do teorema. AB, né, o segmento AB, está para o segmento BC, assim como o segmento A', B' está para o segmento B', C'. Com base nisso daí, nós vamos então trabalhar aqui alguns valores, né, para verificar a questão do exemplo aqui, como é que funciona isso na prática. Então, aqui para AB, né, o segmento AB, vamos dizer que nós temos aqui uma distância de 8 centímetros. O segmento BC, uma distância de 10 centímetros. O segmento A', B', 9 centímetros. E o segmento B', C' seria o meu X, né? Ou seja, o valor que eu tenho aqui para descobrir. Então, como é que fica isso aqui? 8 está para 10, assim como 9 está para X. Com base nisso, basta eu fazer a multiplicação 8 vezes X e 10 vezes 9. 8 vezes X igual a 10 vezes 9. O 8 está multiplicando, passo dividindo para achar o valor de X, né? Então, aqui eu vou ter 90 dividido por 8. Então, X é igual a 11,25 centímetros. Então, esse é o meu valor do segmento B', C' que eu tinha que encontrar. Entenderam, gente? Então, não é nada difícil, porque a gente cai na questão da regrinha de 3, que a gente já está cansado de fazer, né? Então, vamos para o exemplo 1 aqui. Exemplo 1, determine o valor de y na figura abaixo. Então, vamos lá. Segmento de retas, né? Cortados por duas transversais. Então, vamos lá. 5, 10, tem os valores aqui que nós temos para a medida desses segmentos, né? 8 e y, que é o valor que eu tenho que encontrar. Então, eu tenho aqui 5 está para 10, assim como 8 está para y. Multiplicando aqui 5 vezes y e 10 vezes 8. 5 vezes y, 10 vezes 8. 5 está multiplicando, passa dividindo, y é igual a 80 dividido por 5, valor de y é igual a 16. Então, esse é o meu valor de y que eu tinha que encontrar. Então, como vocês veem, é bem fácil, né? Nada complicado. Vamos lá. Exemplo 2. Calcule o valor BD, né, do segmento BD, sabendo que o segmento DE é paralelo à base do triângulo AC. Então, vamos ver o que é isso aqui, gente. Então, aqui nós temos o triângulo, tá? Aí, temos aqui outro segmento, né, ó. E temos aqui, ó, o ponto A, o ponto B e o ponto C. O ponto D e o ponto E, que é paralela à base AC. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então, se vocês repararem, cai na questão também desse feixe de retas paralelas, tá? Então, aqui, a questão, ele quer descobrir o segmento BD, que então seria o meu X da questão. O segmento AD é igual a 12, o segmento BE é igual a 8 e o segmento EC igual a 24. Ótimo. Sabendo desses valores aqui, então vamos lá. Eu tenho x está para 12, assim como o 8 está para 24. Basta multiplicar x vezes 24, 12 vezes 8. 24x igual a 12 vezes 8. 24 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 96 dividido por 24, e meu valor de x, então, basta ser igual a 4. Então, esse é o meu valor do segmento BD que eu tinha que encontrar aqui, beleza? Tá ótimo? Vamos para o próximo exemplo, próximo e último exemplo. Exemplo 3. Dois terrenos vizinhos possuem 15 metros e 20 metros de fundo, respectivamente, como mostra a figura abaixo. A frente do menor deles tem 12 metros. Qual é a medida da frente do maior terreno? Então, vamos lá. Nós temos aqui os segmentos de retas paralelas, né? E aqui, formando, então, esses terrenos, né? Então,
Então, aqui ele fala que os terrenos do fundo nós temos 15 e 20 metros, tudo bem? E no segmento do menor deles aqui na frente, nós temos 12 metros. E ele quer saber o do maior terreno na frente, né? A frente do maior terreno. Então, esse é o meu X da questão. Com base nisso, nós temos 15 está para 20, assim como 12 está para X. Multiplicando 15 vezes X, 20 vezes 12. Então, 12 vezes 20, se o 15 está multiplicando, passa dividindo, eu vou ter 240 dividido por 15, igual a 16 metros. Então, 16 é a frente do meu maior terreno. Então, aqui o meu X da questão, 16 metros, ok? Bom, eu espero que vocês tenham entendido, porque essa parte aqui é bem facinha, tá? Lógico que tem algumas outras coisas que depois complica, mas isso daí eu vou dar mais pra frente pra vocês. Vamos aprender a fazer essa parte mais fácil, tá? E depois, mais pra frente, a gente começa a trabalhar um pouquinho, né, o teorema de Tales com um pouco mais de complexo, né? Tudo bem? Qualquer dúvida que vocês venham a ter, é só falar comigo. Tchau, tchau. Até mais.